E momentos aí de tensão em Brasília, principalmente aí na cúpula do bolsonarismo. Por quê? Porque após a vitória do Trump, a Polícia Federal começou a acelerar os inquéritos golpistas aí para punir quem tentou dar golpe de Estado no Brasil. Ficou agora provado e comprovado que não prender quem tenta dar golpe de Estado acaba mal. Concorda ou não? Se você concorda aí que esse pessoal tem que ser preso, inscreva-se aqui no canal que a gente está lutando por isso, Desde antes do Bolsonaro deixar a presidência, a gente já estava cobrando a prisão dele. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos não prenderam os golpistas, só os perrapados foram presos. O Partido Democrata, parte do partido, ficou querendo que vamos ali aliviar um pouquinho para o Trump para ele participar da eleição, porque é fácil ganhar dele. Pois bem, perderam. No Brasil, tem algumas alas aí da centro-direita que já estavam falando, olha, não sei o que, o Bolsonaro, é mais fácil pro Lula ganhar do Bolsonaro aí, viu? Disseram que tem uma ala no PT, eu falei com muita gente, não sei que ala é essa, que a Globo diz que tem no PT, que também prefere o Bolsonaro elegível em 2026, que é mais fácil, o mesmo erro. Pois bem, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal não concordam com isso e começaram a ir pra cima. Hoje, nessa manhã aí, foram levados às pressas aí para a Polícia Federal um general e 2 coronéis, então 3 militares que tentaram dar golpe de Estado. O que acontece é o seguinte, eles foram convocados aí para depois, na segunda-feira chegou a intimação para eles, e aí, antes que eles pudessem falar, não vou, a Polícia Federal foi lá e falou, vocês têm que depor. Se vocês não deporem, vocês vão ser presos. Por quê? Porque os 3 foram indiciados pela pela Justiça Militar, por tentativa de golpe de Estado. E a Polícia Federal descobriu novas mensagens aí do entorno do Bolsonaro que mostram que esses 3 tentaram ali ajudar no golpe de Estado. Um desses é o General Newton. Esse General Newton, ele era o assessor direto do General Arruda. Se você não lembra quem é o General Arruda, o Arruda era o chefe do exército no comecinho do governo Lula. E aí o Lula mandou ele tirar os acampamentos golpistas ali de Brasília e dos outros locais do Brasil, e esse general falou que não. Então o Lula demitiu e colocou o general Tomás Paiva, que estava ali dando discursos mais em prol da democracia, dizendo, você pode aí gostar de qualquer candidato, mas perdeu, tem que defender a democracia, a gente está aqui para isso, para defender a democracia, não é para defender a ou B, não. E aí o Lula colocou o Tomás Paiva. Então a Arruda parece que deu ruim para ele, porque agora o assessor dele, que também é general, prestou depoimento hoje, a gente não sabe exatamente o que eles falaram para a Polícia Federal, mas a Polícia Federal os confrontou com mensagens que mostram que eles estavam ali confabulando golpe de Estado. Então, o chefe do Exército, que foi chefe do Exército por mais ou menos um mês, né, ele começou depois, no finalzinho do governo Bolsonaro, foi até a segunda semana do governo Lula. E ele e seus assessores com alguns coronéis. Esses coronéis, segundo aí a Justiça Militar, eles estavam pregando insubordinação. Insubordinação é o cara que é inferior, ele não obedece às ordens do seu superior, porque diz ele, essa ordem é ilegal, entre aspas. E aí ele não obedece. Ou seja, se o exército dessa ordem, olha, o Bolsonaro dá ordem para dar golpe de Estado, e o general fala, não vou cumprir, fiquem aqui. Ele fala, não vou dizer não vou fazer o que o meu general está dizendo, porque a ordem dele é para eu ficar aqui e não dar golpe de Estado é ilegal. O que é legal é eu dar golpe de Estado. E aí vai lá e dá golpe de Estado. Então, esses coronéis estavam pregando isso em conluio com o Braga Neto, tá? Isso já se sabe. Eles e o Braga Neto, assim, pregando a insubordinação. Esse é um dos motivos aí, pegou mal lá entre os militares, pelos quais eles não conseguiram dar golpe de Estado. O Alexandre de Moraes também mandou para a jaula aí, enquanto as urnas fechavam nos Estados Unidos, a Polícia Federal foi à casa de 2 fuzileiros navais que estavam ameaçando a família do Alexandre de Moraes. Eles mandaram e-mails aí para a filha do Alexandre de Moraes, mandaram e-mail aí para gente da família dele ameaçando, dizendo que sabiam da rotina deles, que iam matá-la, estuprá-la, etc, etc. Coisa horrível aí que eles estavam mandando para os familiares do Alexandre de Moraes. Teve um momento aí no meio desse ano em que o Alexandre até falou que, olha, é difícil, mas eu sei que vale a pena e tal, lutar pela democracia, mas foi a primeira vez que o Alexandre mostrou que ele estava meio cansado, sabe? Porque a gente, não é a gente que recebe, no caso eu recebo, mas acredito que nem 1% das ameaças que recebe o Alexandre de Moraes. Aí
Ele fica lá e quando você vê assim, os outros ministros do STF, tem o Flávio Dino, tá? Os outros, olha, junta tudo, não dá um. Não dá um. Na hora que é para ir para cima de fascista e para cima da extrema-direita, não fazem nada. Nada. A Carmen Lúcia não serve para porcaria nenhuma. O Luiz Fux muito mais atrapalha do que ajuda. O Dias Toffoli não serve até o momento para nada. Só serviu o Dias Toffoli para trair o Lula e não deixar o Lula ir no enterro do irmão, que era como um pai para ele. Só para isso, para ser cruel. Só para isso que serviu o Dias Toffoli até hoje. Usou aí Fachin. Fachin, amigo da Lava Jato, Barroso, muita fala e pouca ação também, amiguinho da Lava Jato. Na hora, Thiago, mas as votações acabam 9-2, ou às vezes 11-0 aí contra os bolsonaristas. Sim, mas na hora de ir pra cima nos inquéritos e prender essa corja, tá demorando, e tá demorando muito. A Carmen Lúcia, presidente do TSE, ela deixou o Marçal, e olha, no caso do Marçal, ela podia falar, tinha desculpa que alguns falavam, mas os casos do Marçal estão no TRE, não estão ainda no TSE. Não, tinha caso do Marçal já no TSE desde junho, e ela deixou o cara da extrema-direita participar da eleição e fazer tudo o que fez. Impune, do começo ao fim. Quer dizer, aí o Alexandre fica, uma hora cansa, né? Só eu contra todo mundo e tal. E aí a família do Alexandre de Moraes sofreu aí ameaças. Vou mostrar aqui foto desse fuzileiro naval, né? Do bandido. Tem que mostrar a foto do bandido. Sofreu ameaças, demorou um pouco. Eu lembro que quando isso aconteceu, ou seja, foi antes da suspensão do Twitter, porque eu fiz post no Twitter mostrando ali o vídeo falando, acionem o Alexandre de Moraes. E geralmente dá certo. Aí esse bandidão aqui, nem vou mostrar o vídeo dele novamente, ele acabou preso. Ele e o irmão, eram dois aí fuzileiros navais, dois militares que já foram enjaulados. O que se espera agora, segundo aí fontes da imprensa, é que a Polícia Federal acelere aí o finalzinho do inquérito do golpe. Descobriram mais coisas, mas que acelerem para que os indiciamentos sejam feitos agora, ainda na primeira quinzena de novembro, e que o Procurador-Geral da República acelere as denúncias aí contra o Bolsonaro, para que vejamos aí no ano que vem, mais tardar, as prisões. Agora, opinião aqui do Thiago. Esperaram o Trump ganhar a eleição. Já esperaram ele ganhar a eleição. Aí vão esperar o Trump assumir e começar a fazer pressão de fora para tentar prender o Bolsonaro depois? É isso que vão fazer? Já era para ter prendido o bandido. Inclusive, era para ter aproveitado hoje que o Trump ganhou e só se fala disso, e prendido logo o Bolsonaro, prendido logo a cúpula, esses generais todos aí. E aí, o que se fala aí na imprensa é que tá ali uma movimentação nas casernas, porque alguns chefes aí do exército tentaram, alguns generais, né, tentaram entrar em contato com gente do STF para perguntar, olha, será que o general Heleno vai ser indiciado? Não tem como salvar o general Heleno, que eles estão apavorados com o indiciamento do general Heleno, porque o general Heleno, ele tem um parafuso a menos, isso a gente sabe desde faz muito tempo, e eles estão com medo que o general Heleno comece a abrir o bico de um monte de coisa que ele sabe para ver se ele sai da prisão, coisa que não tem nem a ver com golpe de Estado. O general Heleno está apavorado, com medo de ser preso daqui, seja 6 meses, 1 ano ou 2. Agora, com o depoimento de novos militares, esses novos militares eram principalmente ligados ao Braga Neto, isso é sabido. Porém, será que não era o general Heleno também? Tem algum motivo para o general Heleno estar com tanto pavor, e o que sai na imprensa é o pavor do general Heleno. Lembrando que ele e o Braga Neto, eles submergiram, saíram completamente da vida pública depois que deu errado ali o golpe de Estado e depois que teve operação de busca e apreensão na casa deles. Quando a Polícia Federal pegou os documentos e os celulares aí dos dois, aí acabou para os dois. Lembrando que na casa do general Heleno, a Polícia Federal pegou o documento, não é nem documento, foi escrito a próprio punho, pegou ali papéis em que ele escrevia a próprio punho qual seria o roteiro do golpe. O general Heleno tinha tudo isso, a próprio punho, quer dizer, não tem nem como ele falar que não, igual a minuta golpista, não, alguém me enviou isso aí, eu imprimi para ler, por isso estava em casa, esqueci de jogar fora. Não, no caso, ele mesmo escreveu, saiu da cabecinha de jirico dele, do general Heleno, escrever ali qual era o roteiro do golpe. Então tem aí esses escritos, então a situação cada vez pior. Agora, a Polícia Federal está terminando esse inquérito. Olha, eu vou falar, se eu falar, Thiago, que eu tô com 100% de confiança na Polícia Federal, eu vou estar mentindo. Sabe por quê? Como assim, Thiago, você não confia na instituição? Confio. Mas olha, o diretor-geral da Polícia Federal falou em dezembro do ano passado que a investigação do golpe acabaria no ano passado. No ano passado. Aí depois ele falou que de abril não passava.
Aí depois ele falou que era em maio. Aí depois ele falou, não, o diretor-geral da Polícia Federal. Então não sou eu, não é delegado falando, não é fonte anônima da imprensa. Estou falando do Andrei Passos, diretor-geral. Ele, voz dele, falando. Aí depois ele falou que ia ser em julho mais tardar. Aí depois ele disse, vai ter o período eleitoral, o Gonê, aí era uma fonte da imprensa citando ele, mas citando ele. Como o Gonê não vai denunciar ninguém, a gente vai indiciar só depois da eleição também. Aí, o que aconteceu? Passou a eleição. Aí, bom, é a primeira quinzena de novembro, só falta ele aparecer depois e falar, encontramos coisas novas, vai só para dezembro. Aí quando vê, fica aquela, aguarde, e vai passando o tempo. Então, a palavra hoje do diretor-geral aí da Polícia Federal, de que, olha, esses indiciamentos serão feitos aí até o dia tal, realmente não está dando para levar em conta. Eu vou acreditar na hora que sair o indiciamento. Mas também não adianta muito ele indiciar se o Procurador-Geral da República está dormindo em berço esplêndido e não faz as denúncias. Há quem diga que o Paulo Gonet esteja esperando o indiciamento aí do golpe de Estado para fazer as denúncias junto. Olha, se for isso, só sai ano que vem. Porque olha o tamanho do inquérito de golpe de Estado. 2 anos de inquérito, praticamente. Começou no dia 9 de janeiro de 2023, estamos em novembro de 2024. 1 ano e 10 meses. Esse cara aí ele vai juntar com os outros crimes para fazer uma denúncia só, que é uma estratégia burra, estratégia jurídica burra do senhor Gonê, se for essa. Por quê? Porque é óbvio que 3 processos são 3 penas, os bandidos, um dos processos acaba caminhando mais rápido, os bandidos já são presos mais rapidamente e no fim ficam mais tempo presos. Se é um processo só, a chance de dar pizza aumenta, a chance desse processo demorar anos e anos e anos e os bandidos conseguirem postergar a prisão é muito maior. Então, ou o Gonê tem uma estratégia jurídica muito burra, ou eu espero que seja mentira o que a imprensa falou aí. Nas últimas 3 semanas aí saiu uma matéria ou outra, não são muitas não, dizendo que ele poderia estar esperando aí para fazer uma denúncia só. Porque ele vai juntar os 3 crimes numa só. Das estratégias, essa é a pior possível. Já deveria ter feito a denúncia aí quanto ao caso dos cartões de vacinação, porque o primeiro indiciamento foi em março. Estamos em novembro. Ele mandou de volta para a Polícia Federal, mas ele já poderia ter começado a trabalhar a partir do que a Polícia Federal tinha em março. E agora só finalizar aqui o trabalho com as novas descobertas, que não são poucas. Ele acertou em mandar para a Polícia Federal de volta, que a Polícia Federal descobriu que a partir ali do crime ordenado pelo Bolsonaro de falsificar cartões de vacinação, se começou um mega esquema que falsificou centenas de cartões de vacinação. Eles vendiam essas carteiras de vacinação falsas. Mas tudo a mando do Bolsonaro? Não, começou com o Bolsonaro. Eles viram que era fácil e que era possível, e aí começaram a fazer com centenas de pessoas. Então, valeu a pena? Valeu, mas sem a denúncia ser feita para o STF, sem o Bolsonaro se tornar réu oficialmente, sem o processo dele começando, e aí aí tem audiência na justiça e tal, tem a ampla defesa, barará, demora um tempinho, é condenado, não adianta absolutamente nada. Então agora, a pressão para que o Gonê acelere seus trabalhos, para que a Polícia Federal acelere seus trabalhos e para que o Alexandre de Moraes comece a decretar a prisão da cúpula bolsonarista é cada vez maior, porque agora tem aí a promessa dos bolsonaristas, eles estão prometendo aos 4 ventos para todo mundo saber que eles estarão aí pedindo para o Trump interferir na justiça brasileira para que todos os golpistas fiquem impunes, como ficarem impunes no Rio, nos Estados Unidos, eu ia falar Rio de Janeiro, não sei porquê, nos Estados Unidos, ficaram impunes e voltaram ao poder. O Trump não apenas ganhou, o Trump ganhou maioria no Senado, e olha, em 2016 ele ganhou e conseguiu maioria no Senado, só que era maioria republicana. Eram aqueles políticos antigos, que não eram ainda extrema-direita, eram aquela direita conservadora e tal, mas não era extrema-direita. Agora não, ele ganhou com maioria nazi-fascista, que é o que o bolsonarismo quer, que o Bolsonaro volte em 2026, ou seja lá quem for, com uma maioria nazi-fascista. E eles sabem que se eles atrapalharem bem a economia do Brasil, bem, a chance do Lula se eleger diminui. Então a economia está bombando hoje, apesar aí do Lula ter suas dificuldades, está tirando leite de pedra aí com os juros altos, mas eles sabem, dá para o Trump, se ele não conseguir forçar aí um golpe, uma coisa para o Bolsonaro, dá para ele bater forte na economia do Brasil para que atrapalhe a reeleição do Lula e o bolsonarismo consiga eleger maioria no Senado. E eu vejo gente de esquerda assim, a esquerda tem que voltar para a base,
a esquerda é isso, mas ninguém faz. Eu vejo muito discurso, gente aí tentando ensinar a esquerda e o PT o que fazer para conquistar voto, e ninguém de fato fazendo. Não vejo, mas não vejo mesmo. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!